Já estamos de volta com a Hora da Coruja. Eu queria falar para vocês que a gente já colocou no ar o site com os cartoons do Paulo, que eu vou colocar o endereço aqui embaixo, pedir para o Omar colocar, que é Mas que porra é essa? E o é com acento. Exatamente. Ao contrário daquela baguncinha que o Jô Soares fazia para dizer que era jo@globo.com, era sem acento, o nosso agora é com acento. Então, vá lá curtir os cartoons, compartilhar no Facebook, é sobre filosofia, é cartoon para pessoa inteligente, vocês vão gostar muito. E eu queria mostrar para vocês o livro Filosofia como Medicina da Alma. Muito bom. Você gosta de filosofia, quer entender filosofia numa linguagem mais atual, no estilo que a gente fala aqui no programa, com certeza esse livro aqui é essencial para você começar a desfrutar um pouco mais da filosofia fora do nosso programa. E agora eu tenho uma pergunta do Tiago, que ele gostaria de saber o que a gente pensa sobre a atual formação dos padres. Então, aqui no caso, pelo menos aqui no Brasil. Teria algum papel decisivo no futuro da Igreja Católica, essa formação? A gente sabe que a gente tem um déficit de 20 mil padres aqui no Brasil, não é? 20 mil padres? É isso. Gente, olha aí, ó. É uma boa profissão. Olha, ó, tá vendo? Tem gente que faz filosofia, gente que não fala, não tem emprego. 20 mil padres, bicho. 20 mil padres. Tá pau a pau com o professor. Na igreja do Malafaia, que você também gosta. Que talvez o salário seja um pouco melhor. E pode casar ainda. E pode casar ainda. Mas o padre que é bom, porque não pode casar. É verdade. Não precisa dizer. Tudo que precisamos é uma chancela à solteirice. Exatamente, é o sonho de todo homem, não ter que ficar, não posso me casar, meu bem. Eu engravidei, mas eu não posso me casar. Nós temos uma amiga que o padre falou isso para ela, engravidou ela, falou assim, eu não posso me casar, eu sou padre. E ela veio embora, falou, não, tá certo, o cara é padre, como é que eu vou... E agora ele largou a batina e ela ainda ajuda ele. Agora. Mas veja só, por que no passado, o sujeito quando era o grande comedor da cidade, o cara falava assim, ele come até a mulher do padre. Não é por quê? Porque o padre tem ele, que é o comedor, e tem o padre, que é o bom na boca, bicho. Tradicionalmente. Mas o que você acha da formação dos padres agora no Brasil? Os seminários e... Esse negócio de sexualidade de padre, da igreja, isso a igreja internamente tem resolvido isso já. A igreja é uma confraria igual a todas as confrarias. É como você descobrir homossexual no exército. Descobriram que o sargento que sai comigo. Mas que grande descoberta, né? Essas confrarias romanas e gregas, de onde a igreja surgiu, elas participam de homofetividade do mesmo, meu Deus do céu, né? Acorda, Alice, sai, né? Descobriram a pedofilia na igreja. Mas como você acha que está sendo a formação desses padres agora, nos seminários, por exemplo? O seminário está destruído. O seminário está destruído. Você fazer um seminário hoje é a mesma coisa que fazer uma escola vagabunda. Tem poucos seminários com bons professores, poucos. Né? Por quê? Não é por conta do Ratzinger. Não é por conta do Ratzinger, é por conta da teologia da libertação. A teologia da libertação avacalhou com o ensino no seminário. Foi ela que baixou o nível do ensino no seminário. Porque você sabe que onde entra esse negócio, bicho, de ensino popular, visando transformações sociais, isso acaba com qualquer discussão. Mas talvez seja até reflexo de uma educação, da educação regular, né? Isso aí eu já conheço muito bem. Quando o cara começa numa universidade a falar que ele vai trazer o MST para dentro da universidade, pode esquecer, bicho. Pode esquecer que esse negócio vai virar merda. Porque são duas coisas que são incompatíveis. Fazer transformações sociais e estudar são coisas incompatíveis. Para você estudar, você não pode ter palavra de ordem, porra. Você tem que estar aberto todo dia. E esses movimentos fecham. Fecham muito mais do que o Ratzinger. Fecham muito mais. Tanto é que é mais fácil eu estava vendo no livrinho, né? Foi mais fácil para o Habermas conversar com o Ratzinger do que ele conversar com os marxistas, ex-amigos dele, de onde ele veio. Na escola de Frankfurt. Lógico, é mais fácil, bicho. Porque você está dentro de uma situação culta.
Uma situação culta. A igreja perdeu cultura, perdeu gosto pelos clássicos, perdeu estudo. Os seminários viraram, o sujeito tirava lá um diploma, tal, depois recompunha lá o diploma, validava, né? Pô, isso não tem nada a ver. Você vê uma garotada sai do seminário sem saber grego, sem saber latim. Era o único lugar onde se estudava isso, pô. Uhum. Pô, então não tem. Para recuperar essa situação. Então, veja só, se um cara, como o padre Marcelo, virou padre, pô, bicho, isso é o fim da picada. Pô, meu amigo, a Xuxa poderia virar padre, porque ela é melhor do que ele. Já vi eles conversando, os dois. Ela tem um vocabulário maior do que o dele. Então não tem. O cara que conseguiu fazer um seminário hoje, né, ele não aprende nada. Tem pouquíssimos seminários com aula legal, com aula regular. Está acabado. Uma estrutura que se perdeu. É verdade. A própria PUC abandonou a teologia. Abandonou a teologia. Da religião. Começou a criar os mestrados e doutorados em ciências da religião, abandonou a teologia. Então, aí, se a própria Igreja Católica abandonou a discussão dentro do seu pós-graduação teológica, pô, você tem que esperar o quê? Né? Realmente. E o César Marques, do Rio de Janeiro, ele fala sobre o artigo que o Pondé escreveu na Folha, e que o Pondé fala que o Papa foi um fracasso como Papa, mas excelente como teólogo. Ele elenca algumas coisas para justificar essa opinião, mas ele queria saber o que a gente acha sobre essa trajetória do Bento XVI como Papa. Como teólogo a gente já até falou, mas e como Papa? O Pondé, ele vai estar criticando o Papa. Eu vou tentar me lembrar, porque foram tantos artigos que eu li, e me lembro do finzinho do artigo dele, e esse meandro eu estou aqui tentando forçar a minha memória, né? Mas o Papa teria falhado por conta dos aspectos, vamos dizer, da atualização da doutrina. Eu acho que aí eu não consigo muito concordar com o Pondé por tudo que eu falei. Certo. O Papa, a tendência dele era, de fato, ter um grupo pequeno de pessoas, uma igreja pequena, voltando a Platão. Quer dizer, o grupo de guardiões da cidade não é um grupo expressivo, mas um grupo altamente qualificado. E aí sim o Pondé entra na discussão final que eu gosto, que ele mete o pau na educação católica também, dentro da tua linha. Se perdeu esse bastião da cultura ocidental e banalizou a formação dos guardiões da igreja, né? Quer dizer, hoje é muito fragilizado. Mas ele diz, o Papa não deu conta das discussões atuais por uma não atualização. Eu acho que o Papa, nesse sentido, não perdeu. O Papa mostrou exatamente, voltamos à nossa discussão, ele mostra o que é a Igreja Católica hoje, no sentido, a Igreja é uma guardiã de uma cultura de 2000 anos, baseado em Jerônimo, Abelardo, Agostinho, Ambrósio, Aquino, e vai. Todo esse povo tem que ter uma guarida, e a guarida chama-se Igreja Apostólica Católica Romana, acabou. Eu também não, o que eu escrevi também não bate com o Pondé nesse aspecto aí não. Por quê? Porque eu também acho, como o Marcos acha, que do ponto de vista do Papa, como dupla figura, como figura política, de comando da igreja, e como teólogo, nos dois sentidos, ele é vitorioso. Ele é vitorioso como teólogo, né, porque doutrinariamente ele conseguiu realizar o projeto platônico dentro da igreja, como que o Marcos falou, mas como o Papa ele não falhou por uma outra razão. A igreja tradicional é a única força culta no mundo que enfrenta o conservadorismo das igrejas evangélicas. É a única, como o Papa, se ele tivesse ido pelo caminho do chamado progressismo da igreja, a igreja tinha hoje perdido muito mais. Ela perdeu e está perdendo adeptos por conta de um outro movimento. Né? Mas ela teria perdido muito mais, ela teria entrado rapidamente pelo tempo. Ela teria entrado pela porta do tempo, e a porta do tempo é ser efêmero. O padre trouxe a igreja para fora do tempo. Ele tem claro para ele que o Malafaia,
o Valdomiro, o Edir Macedo vão passar do mesmo jeito que os pastores americanos ricos passaram e hoje não são mais ricos, né? Porque o imposto de renda os pegou. Mas que a igreja é eterna. Ele tem essa visão, né? Por quê? Por dois motivos. Por um motivo teológico e por um motivo mundano. Por um motivo mundano, porque o lastro cultural dela é maior do que o de todos. E por um motivo teológico, pelo fato de que os seus pensadores foram iluminados por Deus. Por esses dois motivos, ele apostou nisso. Ele aposta, portanto, ele sabe perfeitamente que ele tem que renunciar em benefício dessa instituição. Então, eu acho porque ela é muito grande eu acho e ele é muito pequeno. Até então, eu acho que ele estava perdendo o controle das coisas, as coisas estavam escapando pelas mãos. E aí ele encontrou nessa renúncia a chance, ou talvez a solução. E se você ler o que ele escreveu problemas. Quando ele entrou, você vai ver que ele menciona a renúncia. Os escritos dele, quando ele entrou, falam da renúncia. Eu vi só de um ano para cá, né? Essas tentativas dele de tentar dizer que ele estava pensando em renunciar. Os escritos dele são escritos porque ele está nessa batalha desde quando ele se conhece por gente. Certo. Ele não participou de outra coisa a não ser dessa tentativa de tirar a igreja do tempo. Aqui no Brasil, nós, em determinado momento, quando o marxismo era forte e a teologia da libertação estava comendo solta por aí, organizando o PT e tal, muitas pessoas não entendiam alguns bispos que não eram cabeça dura, não, que diziam a seguinte coisa: a igreja não pode ter função mundana, função no tempo, não pode, né? Ela tem que escapar disso, ela não pode se misturar com partidos, ela não pode se misturar com governos, ela tem que escapar disso. Esse é o seu grande trunfo. O grande trunfo Por que o Agostinho, Fran, você melhor do que eu sabe isso? Por que o Agostinho, qual é o tema de estudo do Agostinho? É o tempo. O tempo, porra! Ele está preocupado com isso. Exato. Ele está preocupado com o tempo porque ele está sabendo que a instituição dele, na qual ele está, é atemporal. Exatamente. Isso já era um problema e ele explica isso e resolve ali. Em Agostinho que ele resolve e coloca essa... A Dejane Campos está fazendo uma pergunta que ela quer saber. Se é certo afirmar que a igreja tem medo da sexualidade, porque na hora do gozo nós nos aproximamos a essa sensação de Deus, a questão de Deus e da fé. E com isso, compete, o sexo e Deus competiriam, e seria uma ameaça para derrubar a fé. Não, acho que não. Eu sou um pouco como o Paulo falou. Isso acontece no seio da igreja desde sempre, só que num dado momento a igreja se torna bastião moral da sociedade. Ela se imputa esse negócio. Do mesmo jeito que não devia ter metido na política, não devia ter se metido na moral. Aí ela transforma a fé, que é a simples crença, nesse eterno que invade o tempo e marca o tempo, em crenças, em valores morais. Nesse momento é que ela problematiza o problema do sexo. Ela não podia fazer diferente por causa da maneira como a Bíblia está construída, né? Quer dizer, a Bíblia tem uma parte muito grande de moralidade, né? De preceitos morais, né? Que inclusive é uma parte que os estudiosos da Bíblia dizem que não tem a ver com a divindade, né? Tem a ver com a organização da sociedade. A organização da sociedade. Então tem uma série de preceitos que são tipicamente morais e não ia dar outra, né? Se você vai por aquele caminho, ia acabar nisso mesmo, né? Mas eu acho que na pergunta dela tem um outro lado. Eu acho que o que ela falou tem uma boa carga de verdade quando você tira a igreja do lado e põe a questão religiosa. Aí eu acho que ela tem um pouco de razão. Quer dizer, a questão religiosa compete com o sexo, porque o sexo é você encontrar Deus no mundo. Né? Enquanto que a religião é você encontrar Deus fora do mundo. Ah, bom, nesse sentido. Nesse sentido, por quê? Porque o gozo é, de certo modo, né, o Freud sabia muito bem, né, é uma diluição do eu. Né? Ela é uma diluição do ego. O seu ego se desmancha. Né? Ela é a morte em vida. Então, isso realmente dá uma sensação de idolatria.
né, com essa situação. Né? O homem vira Deus nessa hora. Né? Ele tem uma felicidade máxima nessa hora. Né? Então, mas a felicidade máxima não pode ser alcançada aqui. Tem que ser alcançada fora daqui, porque essa felicidade, apesar de máxima, ela é efêmera, ela dura quantos segundos? E depois tem que procurar outra vez. Então, talvez aí um controle... Né? Então você tem que sair daí. Né? Você tem que sair daí, porque num primeiro momento é essa questão. É lógico que é essa questão que está entrando em jogo aí, né? O Nietzsche tem uma frase muito interessante para a gente entender isso, que ele fala assim, que se nós não tivéssemos o baixo ventre, nós seríamos deuses. Bom, gente, já deu o nosso horário aqui. Como que deu o nosso horário? Eu não consigo nem responder todas as perguntas. Mas nem começamos. Exatamente. O Omar está hoje... A gente precisa fazer igual alguns programas da TV, que tem o 3.0, ou seja, quando o programa continua mais uma hora depois do programa. Tem 2 minutos. O Omar quer ir embora, ele não quer ficar mais aqui conosco. É verdade. Muito bom. Mas qual é Vamos fazer uma última perguntinha? O Felipe está falando se a igreja pretende se tornar atemporal. Ela na verdade, então, exatamente, não quer se tornar, ela é atemporal. Atemporal. O que nos faz crer que ela tem um lugar no mundo que avança. Se a igreja sempre estará contrária aos avanços progressistas da sociedade, como que essa sociedade vai se reconhecer na igreja? Mas quem que disse que avanço é progressista? Exato. Quem que falou que avanço é progressista? Outra coisa, assim, se a igreja está fundada nos clássicos, eles não são clássicos à toa. Tem um clássico porque é aquilo que nunca se perde, né? Outro dia o cara veio falar para mim a seguinte coisa, né? Que a gente não pode se indispor contra a ciência com esse negócio de proteger os animais, porque senão a gente não vai descobrir as grandes descobertas que temos que descobrir. Aliás, o próprio Pondé falou isso para mim. Né? Eu já ouvi. Eu falei, isso é uma bobagem. Total. Isso é uma bobagem muito grande. Por quê? Porque a ética é justamente um parar para pensar. Exato. E a hora que você para pensar, você pode descobrir que um monte de coisa que se você quer descobrir não deve ser descoberta. Ou então que você pode encontrar outras formas de descobrir isso, de comprovar aquilo que não precisa utilizar dos animais. Então, o exemplo das células-tronco é típico. Né? Nós íamos por um caminho, a ética chegou e barrou as células-tronco dos fetos. Aí todo mundo falava para as pessoas que estavam, olha esses retrógrados e tal. Graças a esses retrógrados, os cientistas pararam para pensar e descobriram coisa melhor. Quer dizer, células-troncos que conseguem de outras formas, de outros lugares do corpo. Essa confiança a confiança de que a história tem que caminhar em linha reta. Né? Aqui. Não vou dar a volta nessa montanha. Eu vou abrir um túnel nessa montanha e vou passar por aqui. Bicho, e se a montanha tiver um negócio lá que vai gastar muito mais dinheiro? Faz uma curva, dá a volta na montanha. A ética é justamente isso. A ética não é um impedimento da ciência, ela faz a ciência pensar. Ela é a consciência da ciência. Tanto que eu acho que agora é o que há, a bioética, a questão da filosofia tentando na ética dentro da ciência, é o que ela pode fazer de melhor agora na sociedade. Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse programa hoje, lembrando que semana que vem, dia 26, a gente vai fazer 1 ano de programa aqui na Just Contínua. A gente já está há uns 5 anos fazendo de Hora da Coruja. Nosso programa aqui, mas Hora da Coruja na Just já está há 1 ano aqui. Vocês se lembram que essa corujinha era um ovinho? Exatamente. Né? Ela cresceu, brotou, aí, agora já está grande. Daqui a pouco ela voa e vai embora já. Ela não vai voar porque aqui o teto é baixo para ela, mas... E a gente vai trazer o Adriano, que é presidente da ANPOF agora. Não, o Adriano não é o presidente. Ele não é o presidente. Eu não sei quem é o presidente da ANPOF atualmente, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Mas o Adriano é uma figura dentro da ANPOF que rompeu aí com uma história de ANPOF. Né? A ANPOF sempre a mesma coisa, e agora parece que finalmente a diretoria... É uma nova... Uma verdadeira nova diretoria. E o Adriano, nosso colega lá de Goiás, agora está na Unicinos lá embaixo, meu amigo velho de outros carnavais. Né? Então a gente vai participar 1 ano, vai ter... Vamos conversar sobre a pesquisa em filosofia. Isso, e vamos reformular o programa, vai ter bastante novidade, então não perca. Marcos, eu quero agradecer por você vir de novo aqui no Hora da Coruja, conversar sobre teologia, sempre muito bom. Aliás, não precisa sempre o Marcos vir conversar sobre teologia. Né? Exatamente, pode conversar muito mais coisas. Várias outras coisas. Você quer deixar algum contato, o pessoal te escrever, tirar mais algumas dúvidas?
Se quiser, marcosnicolini@terra.com.br é meu e-mail. Eu que agradeço, quer dizer, essa oportunidade de a gente conversar, sempre é bom para pôr as ideias em ordem, né? Muito bom. Então, pessoal, eu espero vocês semana que vem para o nosso programa de 1 ano. Beijo, até lá!